Bom, a partir de agora, Bruno Lohance, vamos falar de Super 8. Vamos passar a limpo. Exatamente, os Aí confrontos estão definidos do Super 8. Rapaz, é só duelo pega, hein? quartas de final, só jogo bom para você conferir, para você acompanhar com a gente. Vamos começar falando do confronto entre o primeiro e o oitavo colocados na tabela de classificação. É clássico uma das que você partidas. quer? Exatamente. Toma. Flamengo e Corinthians. Duelo na casa do Flamengo. Essas equipes se enfrentaram no último sábado na casa do Corinthians e agora na casa do Flamengo no Rio de Janeiro. Jogo único. Quem vencer avança para as semifinais. Quem perder estará eliminado. O Flamengo é a equipe mais regular do campeonato, independentemente do número de vitórias e derrotas. Falando sim de desempenho, é a equipe que oscilou menos dentro desse primeiro turno. Viveu o seu pior momento sem colecionar derrotas nesse momento. Perdeu jogos como o jogo do São Paulo, um jogo muito duro. Perdeu para Mogi num jogo muito duro também. Mas ainda assim apresenta um desempenho sempre numa média muito alta. Já a equipe do Corinthians vive o seu pior momento na temporada. Uma equipe que chegou a 2 decisões, tem um trabalho muito sólido do Bruno Saviani, mas não coleciona bons resultados nessa última sequência. Teve a derrota da Liga Sul-Americana com 2 jogos em casa, vencidos pela equipe do Botafogo, e a derrota no título, consequentemente, perda do título para o Botafogo, e depois não recuperou desempenho dentro do NBB. Então esse é o pior momento do Corinthians na temporada. Nesse pior momento conseguiu um grande jogo ontem. Conseguiu bater de frente com o Flamengo, jogou de igual para igual. No final do jogo, a maior experiência, a maior qualidade, a maior malandragem de caras como Franco Balbi, Marquinhos, que são craques de bola, fez diferença e colocou o Flamengo à frente para vencer fora de casa. Mas é um confronto muito importante, muito aberto, com o Flamengo favorito. Flamengo e Corinthians, primeiro contra o oitavo. Outro confronto do Super 8. Diga. Em Franca nós teremos Franca e Unifacisa. A equipe francana vai receber no Pedrocão a sensação do NBB Caixa, o campeão da Liga Ouro, que já na sua primeira temporada de NBB Caixa conquista a classificação para o Super 8, o segundo contra o sétimo. Franca e Unifacisa em Franca. Independentemente do que acontecer nesse jogo no Pedrocão, o grande desempenho da Unifacisa já está consagrado, já está confirmado, foi uma grande participação já nesse primeiro turno. Agora é hora de confirmar a boa fase, o bom desempenho, jogando contra uma equipe muito forte. Franca já viveu o seu momento de oscilação no campeonato, recuperou desempenho com os jogos também da Basketball Champions League das Américas, então vive novamente um bom momento. A equipe de Franca é a ampla favorita jogando em casa. E vamos ver a atuação aí da Unifacisa jogando fora, que já aprontou contra vários times, inclusive Sim. A equipe da Unifacisa já venceu o São Paulo no Morumbi, pode aprontar aí contra o Franca. E o time de Franca, a gente já fez alguns jogos grandes em Franca, se as coisas não começam a dar certo, o time começa a ficar nervoso e tal, a Unifacisa pode tentar se apegar nisso. Tenho certeza que o Pedrocão estará lotado para apoiar a equipe de Franca, que vai receber a equipe da Unifacisa. E quando as duas equipes se enfrentaram, Franca venceu até com uma certa facilidade a Unifacisa na primeira parte ali da competição, nas primeiras semanas. Segundo contra o sétimo, Franca contra Unifacisa. Vamos agora com o duelo do terceiro contra o sexto colocados. O São Paulo vai enfrentar a equipe do Minas. São Paulo também estreando no NBB Caixa, depois do vice-campeonato na Liga Ouro, já fazendo uma grande competição, investiu bastante, assim como o Minas também investiu. Só que o time do São Paulo, Bruno, deu liga mais cedo. Não é à toa que terminou o primeiro turno na terceira colocação e o Minas na sexta. Aí é um risca-faca mesmo, como a gente falou com o Jorginho, vai ser um jogaço. Duelo que pode promover, sem dúvida, pode promover um dos maiores espetáculos dessa primeira rodada do Super 8, porque são equipes com poderio ofensivo monumental, peças de altíssima qualidade não faltam dos dois lados das equipes, a gente já falou. Jorginho, Chamel, Léo Mendel, Jefferson, Renan Lenz, são caras importantíssimos para a equipe do São Paulo. Aí vem Davi Rosseto, Gui Deodato, Leandrinho, Alex, Tyrone, Devon Scott pela equipe do Minas. Vai ser um jogaço de bola. Aí, para mim, um dos confrontos mais equilibrados, sem dúvida nenhuma, mesmo com o São Paulo apresentando uma vantagem bem razoável na tabela de classificação. Ao final desse primeiro turno, analisando o desempenho, o Minas vem subindo um pouquinho mais, vem de uma grande vitória para fechar o turno contra a Brasília em casa. Vai ser um jogaço, para mim, um dos confrontos mais equilibrados, sem dúvida. E o São Paulo tem a vantagem do mando, vai jogar aqui no Morumbi contra a equipe do Minas. E foi aqui no Morumbi que o Minas venceu, nesse primeiro turno. Imagens que a gente está vendo aí. Exatamente, confronto do terceiro
contra o sexto colocado nesse primeiro turno na tabela de classificação deste NBB Caixa. Com certeza vai ser um jogaço, São Paulo e Minas. Vamos agora com o último confronto do Super 8, duelo do quarto contra o quinto, Mogi contra o Pinheiros. Esse jogo vai acontecer no Hugão, na casa do Mogi. Clássico, né? Clássico de São Paulo, clássico de duas equipes que já fizeram de tudo dentro do campeonato, né? Mogi ganhou jogos impressionantes, veio aqui com uma série de desfalques e venceu o São Paulo, foi ao Rio de Janeiro, venceu o Flamengo, depois perdeu para Rio Claro dentro de casa. Então Mogi tem muitos problemas ainda de lesão, não conta com o Alexei, não conta com o Fúvio, tem realmente muitos problemas. Trouxe o Guga para a armação vindo de São José para poder ajudar a equipe. Já teve um grande jogo na lei do ex contra o próprio São José ontem, ótima partida do Guga. E o Pinheiros também oscilando muito, mas ainda assim com uma campanha muito bacana, com o Cordeiro Bennett, sempre importante, comandando a equipe, e com o Betinho, um dos grandes pontuadores do campeonato, um homem de bolas importantíssimas. Foi assim que o Betinho, inclusive, calou o ginásio Vladimir Marques, vencendo o Corinthians na última bola. Vai ser um confronto muito bom, Gruber jogando demais. O que esse cara tá jogando no campeonato é algo muito sério. O André Góes, para mim, um dos grandes nomes do campeonato, jogando em inúmeras funções, fazendo 4 posições, pelo menos, dentro da quadra, jogando demais, ajudando muito a equipe de Mogi. Vai ser um confronto muito bom também, mas apenas acho que a equipe de Mogi leva um pouquinho de vantagem, mesmo com desfalques. Acho que a equipe está mais encaixada, tem mais para tirar. A equipe do Pinheiros a gente não sabe. Se vier para jogar no seu potencial máximo, ganha, mas não tem apresentado isso muitas vezes até aqui no campeonato. Então são esses os confrontos definidos da Copa Super 8, que começa no próximo sábado, dia 4 de janeiro. 4 jogos aí das quartas de final, sempre na